Fala galera, versão na área. Eu sou o Daniel, apresentador Versão Brasileira Podcast. Sejam muito bem-vindos à segunda temporada do Versão. E hoje o podcast é muito especial, pois teremos um convidado internacional. E para esse bate-papo fluir da melhor forma, contamos com a ajuda da querida Mônica, que faz a tradução pra gente. Mônica, muito obrigado por estar mais uma vez no podcast. Sem problema, pode contar comigo. Vamos lá. Agora vamos para o nosso convidado. Ele é ator, diretor e escritor e ficou conhecido no mundo todo pelo personagem Ruttles na série Game Shakers na Nickelodeon. Sheldon, muito obrigado por estar aqui conosco hoje e é uma honra ter o senhor aqui no nosso podcast. Thank you very much for having me. I'm excited to connect with the Brazilian fans. You all have been great over the years since the start of Game Shakers. So, thank you very much. Ele falou, muito obrigado, né, por você ter me recebido também nesse podcast e que fica muito feliz de conectar com os fãs brasileiros que apoiaram o personagem dele no Game Shakers desde o início, e ele disse na voz, né, do Ruthless, muito obrigado. Para começar, eu queria voltar um pouquinho no tempo. Sheldon, como você chegou no papel do Ruttles na série Game Shakers e o que você pensou quando leu o roteiro pela primeira vez? I actually auditioned to be Double G. Okay. I didn't get that part. And then they brought me in. They liked me. I had a really good Double G. And they liked me, so they brought me in for Ruthless's audition. It was before Christmas, so I had to wait until the new year. So maybe took about 3 weeks before I found out. And then I booked it with no callback or anything. I booked the pilot. Then we shot the pilot, and they made some changes, but I survived the pilot changes because it was 2 other children that they had. The Thomas and Madison weren't part of the original, and neither was Benji. Was it? Benji and Madison weren't there. And then we did the new pilot, and everything was in there. Okay. Ele estava falando que primeiro ele fez, na verdade, o teste para outro personagem. Ele disse que fez para o Double D. Era outro personagem que ele tentou fazer, mas ele não conseguiu esse papel, só que eles gostaram tanto da atuação dele que eles chamaram ele para fazer o Ruthless. Isso foi antes do Natal, então teve aquele pedaço dele esperar o ano novo, aí ele esperou 3 semanas, e aí, durante esse tempo, depois, ele recebeu a notícia de que ele tinha sido escolhido, aí eles filmaram o piloto. E o piloto passou por algumas mudanças, mas mesmo assim ele sobreviveu, o personagem sobreviveu às mudanças, mas tinham personagens que não estavam no piloto original. Aí ele falou do personagem Thomas, Madison, Bindi, tinham personagens crianças, né, que não estavam no piloto original. E aí entraram no outro piloto. It was cool, but Dan Schneider had an idea to make my character yell. It wasn't originally like that. Oh, really? We were filming the pilot, and he said, "Hey, Shell, can you yell that line?" And I yelled it, and they all busted out laughing. He was like, "You know what? Yell all the lines." And I was like, "All the lines?" And he was like, "Yell all of them." And so I was like, "This is going to be interesting." So I had to find a way to make yelling everything funny. And possible. How about your throat? If you watch over the episodes, depending on the situations, I yelled a different way. I see. It wasn't always angrily. You know what I mean? I would yell and I would put humor or character in it and made it my own. Ok, nice. Ele estava falando sobre agora o personagem em si. Quando ele leu o script, ele pensou assim, bom, como nós podemos fazer isso ficar interessante? Aí pediram para ele gritar a fala, em vez de falar a fala, né?
e ficou tão engraçado. Ele fez essa primeira fala, e aí todo mundo morreu de rir. As pessoas morreram de rir. E aí depois ele falou, cara, é melhor você gritar todas as falas. Aí, como assim gritar todas as falas? E aí ele continuou fazendo isso. Eu perguntei para ele como é que ele fez isso possível, né? Porque a garganta dele, né? Como ficaria, né? Gritando todas as falas, né? Ele disse que, se você prestar atenção, ele grita, mas ele grita de uma forma diferente. Às vezes é com um pouco mais de humor, às vezes é com um pouco mais de raiva e por aí vai. Que interessante, Sheldon. E também, como que foi para o senhor quando o senhor conheceu o elenco pela primeira vez? It was amazing. I met them the first time at the table read, and it was at Nickelodeon Studios. And so when we woke in, I heard him earlier, he said SpongeBob. Maybe I could pick up some things in the Portuguese. So when you walk in, it's SpongeBob and Patrick all over the place, and all this amazing artwork. And then you go to the table read. I go to the table read. Dan Snyder is sitting directly across from me, and Kel Mitchell is sitting right next to me. It's one of those pinch yourself moments. Okay. Like, I made it. I'm here. I can't believe I'm sitting next to Kel Mitchell. And that was the beginning of his comeback. And it's been absolutely amazing to witness Kel's rise and success since that moment sitting next to me at the table read. Ele falou que a primeira vez que ele encontrou com as pessoas foi incrível, e que foi na leitura do script, que eles sentam na mesa para ler o script todo, né? Do que eles vão filmar. E isso foi no estúdio da Nickelodeon. Aí ele disse que ele chegou lá, aí tinha toda aquela decoração com Bob Esponja, né? Tudo lá arrumadinho, ele achou incrível. E aí ele chega lá, ele senta, foi num dos momentos que ele achou que ele tinha que se beliscar, né? Para acreditar que era verdade. Ele achou incrível que na frente dele, que o Mitchell estava na frente dele, e ele achou incrível, foi muito bom trabalhar e perceber depois todo o crescimento do Kel Mitchell, com a evolução da carreira dele desde esse momento que eles trabalharam juntos e para frente. Então foi maravilhoso. Ele falou do criador. Game Shakers, Henry Danger, iCarly. Ele falou que é o criador do iCarly, do Game Shakers. Victorious, Kenan and Kel, Sam and Cat. There's Dan Schneider. Ele tá falando do nome do criador porque ele falou, eu não peguei. Foi o Dan Schneider, que ele sentou e também achou incrível junto com o Kel Mitchell. Nossa, muito obrigado por ter compartilhado. Sheldon, durante as gravações, tem alguma história engraçada ou um momento marcante que você sempre lembra? Como era o clima no set com o elenco? It was so fun. It was the funnest time of my life. All the way around, everything about it. I had fun with Bunny and Double G, you know, I had fun with the kids. It just was a great environment to work in. And my son at the time was 9 years old, and it was probably it's the best job that, you know, I could have with a kid that age. So it was really amazing. Such a great time in my life. All the award shows, the kids choice awards, the kids choice sports awards, all of that stuff it was such a great time. I'll let her translate that, then we'll do a couple stories. Ok, ele falou que vou traduzir esse pedaço, ele vai contar algumas histórias. Foi muito divertido para ele, foi tipo uma época incrível, maravilhosa. Ele tinha, naquela época, o filho dele tinha 9 anos, então para ele foi incrível também, para o filho dele, né, poder participar disso tudo. Então, toda a diversão que ele teve com o WWG e as crianças todas, né, da filmagem, e as premiações, né, por exemplo, o Kids Choice Awards e outros awards que
eles participaram, né? E foi muito incrível, foi muito legal. Agora ele vai falar sobre as histórias. Ok. I don't really tell this story that much, but me and the boys, right? Thomas and Benji, we had a game where we would fake stab each other. Fake stab each other, okay. So we would fix our hands like this, right? And then, you know, like I would like we would like stab each other with our thumbs. But we would act like it was like a knife. Nice. So we would do it all the time. Like, I think season 2, we did it the whole season, and it became disruptive. I got in trouble a couple times, but we would fake stab each other all the time. Like, it's like so yeah. Ele falou que ele não conta muito essa história, mas ele e os rapazes, né, o Thomas e o Binge, eles ficavam fingindo que estavam se esfaqueando com a mão. Eles iam fazer assim, aí de brincadeira, né? Mas na hora que eles faziam assim, aí eles fingiam que tinham sido esfaqueados de verdade. Aí gritavam, né? E aí eles foram fazendo isso direto até o final da temporada, a segunda temporada. E ele falou que começou a atrapalhar as coisas, então eles começaram a, de repente, tomar umas broncas, né? Porque atrapalhava, porque do nada eles tinham que estar sérios para filmar, e depois, de repente, berrava assim, né? Sheldon, muito obrigado por ter compartilhado essa história. Thank you so much for sharing this funny story with us. You're welcome. It seems like it was very fun for you for It was filming. like a lot of fun. Really good times. Yeah, because I'm a big kid, and we were working with kids and working with 2 other big kids, so it was just a lot of laughing. Eu falei, parece que ele se divertiu muito, né, nessa época. Ele disse que porque ele falou, eu sou um crianção, eu estava trabalhando com outros crianções e as crianças de verdade, então era muito divertido. Yeah, we also had a very serious ping pong competition as well. We would play ping pong every break we got for like a whole season. We played. They got a new ping pong table, and we played all the time. Ele falou que eles também, nos intervalos, eles jogavam ping-pong, né? E o ping-pong deles era muito sério. Era muito sério. Então eles competiam assim, todo intervalo eles iam lá jogar. Game Shakers é uma série muito amada no Brasil. Quando você descobriu que tinha tantos fãs brasileiros e o que sentiu? Every time I went live, at least a few people from Brazil would show up, and they would always put the flag up there. So I knew where they were from. It was a lot of pride, right? A lot of Brazilian pride. So, I mean, every time, and it's been consistent over the years, Brazilian people popping up. Other countries as well, but, you know, Brazil, I definitely noticed. And I always found it like kind of surprising, but I'm very appreciative of it. You know what? Another country too, Nigeria. Game Shakers is very popular in Nigeria, and I'm trying to think of some other places. It's translated so much. Japanese, Turkey. Japan. Turkey. Ok. Ele estava falando que ele descobriu porque ele entrava nas lives, né, na internet, e aí o pessoal jogava a bandeira do Brasil lá, né, saía colocando a bandeira do Brasil, e aí ele percebia, né, nossa, tem fãs do Brasil. E nisso ele sentia assim que o pessoal do Brasil tem muito orgulho, né, de ser brasileiro, então colocava lá a bandeira. E outras bandeiras que ele via bastante era da Nigéria, que tem muitos fãs na Nigéria, no Japão e na Turquia também, que aparecia bastante, né? I loved it. I'm an international guy. I was born in Germany. My mother is Jamaican. So I'm a man of the world, and I had great appreciation that young people across the world were tuning in and
enjoying my work. And then when I saw the translations, I thought every day Ruthless was hilarious in every language. So I thought it was amazing. Ele disse que, eu perguntei em cima disso, né, como ele se sente, né, de ter tantos fãs internacionais, né? Ele disse que é maravilhoso, porque ele é um cara internacional, ele nasceu na Alemanha, e a mãe dele era da Jamaica, então ele é uma pessoa que, digamos assim, um cidadão do mundo, né? Ele tem várias conexões com várias partes do mundo, então foi muito interessante para ele, foi muito bom, ele se sentiu muito bem, e ele viu as traduções, né, das dublagens, né? E ele achou muito bom que o Ruthless era engraçado em todos os idiomas, né? E, Sheldon, você trabalhou com o Thomas Cook, que é brasileiro. Ele costumava falar do Brasil ou contar história para vocês durante suas gravações? Thomas is also a man of the world. He's very international, but he's not just Brazilian. He talked about Brazil, yes, but he's also of Polish descent. He's a Brazilian, Polish and Brazilian. And we just talked about the world in general. And as he's grown and I follow him, I see him travel around the world and make beautiful pictures and documentaries and things like that. So yes, he used to talk about Brazil, but Thomas has a fascination with the globe. Ele disse que o Thomas, ele é parte brasileiro, mas ele também é um homem muito internacional, ele é parte polonês também. Ele sendo parte polonês, ele falava também de outros lugares, assim como o Brasil, porque ele é muito realmente internacional. Então, as conversas deles, né, eram bastante sobre tudo, na verdade, né, porque eles dois são pessoas assim muito conectadas com todo mundo, né? Sheldon, e também me desculpe, mas é uma curiosidade de fã. Como foi para o senhor gravar o episódio especial de Game Shakers com Harry Danger? Well, we worked with them every day. We were in the same studio. So I saw them every day that we worked almost. And so it just felt natural because we saw them all the time. I knew it was going to happen. I just didn't know when. So, I mean, I basically, I felt like I worked with them every day. I would see Captain Man. I would see, all the people every day. Because it was a studio and it was Henry Danger and then it was Game Shakers. And then we shared a place in the middle with the same cafeteria and we ate the same food and stuff like that. So it just made sense and it was great. Ele falou que foi ótimo, mas foi muito natural, não foi uma coisa estranha, porque tinha o estúdio era separado, né? Tinha o Game Shakers e o Henry Danger de outro lado, e eles comiam no mesmo refeitório que ficava no meio. Então eles estavam sempre entrando em contato uns com os outros, né? Então, eventualmente isso ia acontecer. Ele não sabia quando, mas ia acontecer eventualmente esse contato, né? E essa filmagem juntos. E para a gente ir caminhando para o final, que conselho você daria para jovens que sonham em trabalhar com cinema ou televisão? I wanted to be an actor when I was 9 years old. And I made that determination. So when I had the opportunity, I took it. At school, at church, I wasn't scared. And when I had an opportunity to choose my classes, I always chose an acting class. I chose acting class from the 8th grade all the way to the 12th grade. And I graduated with acting honors. I did other things. I played basketball. I did other things, but I always made sure that I took an acting class and that I was willing to take acting opportunities when they came. Ele disse que quando ele fez 9 anos, ele decidiu que ele queria ser ator. Então, por isso, ele se esforçou para conseguir polir as habilidades dele, digamos assim. Então, ele entrou
em toda a oportunidade que ele tinha para fazer atuação, ele entrava na escola, na igreja, o que ele tinha como oportunidade de atuar, ele entrava. Ele entrou em curso de ator durante todo o período da infância dele, no período escolar, ele ficou nesse curso de ator. Ele fazia outras coisas também, né? Ele jogava basquete e tudo mais, mas ele focou nesse sentido para ele conseguir essa carreira de ator, para se especializar, né? Muito obrigado por ter dado conselho, que tem muitas crianças que querem ser atores e seguirem o exemplo do senhor, que é o Mitchell, e tantos outros atores que marcaram a nossa infância. I think it's important if your school has the classes to do the classes. If your family has the means, the money to do some classes, then you do the classes. Otherwise, nowadays, YouTube, Google, they can teach you a lot. And, you know, you learn along the way. I didn't know everything. I don't know everything now, you know. I still keep learning. So one of the things is being willing to learn and being willing to go and do it. A lot of people talk and say these things, but they're not willing to go and do the work. And people are scared to put themselves out there. You have to put that fear behind you, focus and go forward. Ele disse que se você tem opção na escola, né? Algumas escolas têm opção de aula de atuação para você fazer na escola, né? Mas se não tiver, se você tiver condições, se sua família tiver condições, correr atrás de fazer um curso separado, né, na escola, e também para você buscar as ferramentas que hoje nós temos hoje em dia, né? YouTube, tem no Google, vários lugares que você pode pesquisar por cursos de atuação, como se tornar um ator, várias coisas do tipo, mas o importante é se mexer e fazer, né? Fazer acontecer, porque a gente sabe que muita gente quer ser ator, mas tem que colocar a cara a tapa, né? Você precisa colocar a sua, ter coragem, não pode deixar o medo vencer você. Sheldon, muito obrigado pelo seu tempo e por esse bate-papo tão especial. Foi um prazer enorme conversar com você e tenho certeza de que os fãs brasileiros vão adorar esse episódio. I don't know what else to say. Much love to Brazil. I appreciate the admiration, and one day I will come to Brazil, and then hopefully maybe I can meet you all. But I definitely plan on going to Brazil one day, to Rio and Brasilia, and have some fun. Maybe do a carnival or something. Ele falou muito obrigado, né? Tem só que agradecer aos fãs brasileiros, e ele também quer, talvez não, com certeza, vir ao Brasil algum dia, para o Rio de Janeiro, para Brasília, para outros lugares, quem sabe vir no carnaval para se divertir e aí talvez conhecer alguns dos fãs brasileiros. Oh, and I love Brazilian barbecue. Ele falou que adora churrasco brasileiro. Opa, Sheldon, pode vir. O Brasil é sua casa, pode vir. Nós estamos esperando. Antes de encerrarmos, o senhor poderia, por favor, fazer o Ruffles? To all the fans in Brazil, thank you very much for loving Game Shakers. Makes me very happy that people across the world love Ruthless. Thank you. Amo vocês, Brasil! Que demais, Sheldon! Brasil também ama você e pode vir que estamos esperando. Quero agradecer também a Mônica pela tradução e por todo o cuidado e carinho que ajudaram esse bate-papo a acontecer de forma leve e tranquila. Muito obrigado por estar mais uma vez com a gente, Mônica. Por nada, pessoal. Sempre que precisar falar com alguém que não fala português, pelo menos em inglês, japonês, pode chamar a Mônica. E principalmente se for de Yu Yu Hakusho, né? Isso aí, Yu Yu Hakusho é comigo mesmo. E para você que está ouvindo ou assistindo a gente, muito obrigado pela companhia.
Se você gostou desse episódio, segue Versão Brasileira Podcast, compartilha com os amigos e acompanha a gente nas redes sociais. Um abraço e até a próxima!